Vamos ler a Bíblia. Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8, a partir do versículo 1 eu vou ler. Atos, capítulo 8, versículo 1. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-nos no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, assim anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam, gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Nós lemos até aqui. Dentro de Jesus Cristo, eu tenho vivido há mais de 50 anos dentro de Jesus Cristo. No começo, quando eu frequentei a igreja e comecei a pregar o Evangelho, então eu pensei que eu ia ter muita dificuldade, muitos problemas. Mas pregando o Evangelho, quando eu vi Deus vividamente trabalhando dentro de mim, eu fiquei muito surpreso. Quando eu fui para Tegu, naquele tempo somente teve problemas difíceis. Na frente, atrás, somente tinham problemas difíceis. E uma vez, em Daejeon, me mandaram uma carta e uma senhorita pediu que eu fosse pregar o Evangelho. Eu vivia no canto de Tegu, Padon, e até entrar no centro era 1 hora. E até pegar o ônibus e ir para a Casa da Moeda demorava bastante. E lógico que eu não tinha nem carro. E pela primeira vez eu me encontrei com aquela senhorita e conversei com ela. E ela nem tinha recebido a salvação. Ela era uma pessoa que não conseguia ter vida espiritual. E naquele dia aquela senhorita recebendo a salvação. E naquela Casa da Moeda começou a receber salvação uma por uma. Um dos principais motivos de eu ministrar, quando eu ministro, eu tenho oportunidade de pregar o Evangelho. Eu fui um dia na base e a gente foi à tarde, e como eu não sei falar bem inglês, eu levei o pastor Pang Yong-ju para traduzir. E eles entraram, e ali na entrada eles viram, você não é coreano, né? Pediram um documento. Você não é coreano, então você é americano. Então me mostra seu passaporte americano. Não posso mostrar o meu passaporte que está no celular, porque isso funciona para entrar no avião. E assim o pastor Park Yong-ju não podia entrar. E eu entrei sozinho. E não é simples eu pregar o Evangelho sozinho em inglês. Mas, pelo menos eu estava com um iPad que tem a Bíblia em inglês e coreano, e eu comecei a explicar cuidadosamente sobre cada parte. E depois eu comecei a falar sobre o sacrifício. Eu expliquei que o sacerdote ele pegava o sangue do cordeiro e passava nas pontas dos chifres do altar. E eu mostrei para ele Jeremias capítulo 17, versículo 1. Por que tem que passar o sangue nos pontas dos chifres do altar? Está escrito em Jeremias 17, versículo 1. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. E o capitão daquela base, ele começou a chorar. Como Deus fez isso? Hoje de manhã eu estava lendo Jeremias 17, versículo 1, e até agora eu estava curioso para saber o que era isso, porque eu não conseguia entender.
E naquele dia, aquele jovem recebeu a salvação. Quando eu me encontro com ele, ele testemunha, ele chora, porque ele fica muito emocionado. Então, segunda-feira, a gente fez a cantata de Natal em Daejeon. Ele veio com mais 5 pessoas. E era umas 3 horas da tarde, eu me encontrei com ele em Daejeon. E eu jantei na igreja de Daejeon, e depois eu ia para a cantata. E antes de jantar, eu falei para ele sobre o evangelho, né? Eu falei para o pastor Park Yong-ju pregar o evangelho para ele. O pastor Park Yong-ju pregou o evangelho para aqueles 5 e eles receberam a salvação e ficaram tão felizes. E eles participaram da cantata e eles continuamente choraram. O motivo de eu ser pastor, o nosso pai, o meu pai, 3 dias antes de falecer, quando eu pregando o evangelho, ele recebendo a salvação, no meu coração, depois que meu pai faleceu, eu fiquei muito grato. Porque meu pai era uma pessoa muito difícil de receber a salvação. Então eu fui no velório do meu pai, e o meu irmão mais velho falou, eu sou um filho infiel. O meu irmão, ele tem 12 anos de diferença comigo. E eu tinha muito medo do meu irmão. Mas naquele dia, eu fiquei muito agradecido. Agora, também é bem claro na minha memória. A gente estava comendo, tinha carne de porco lá no velório do meu pai. E eu comi 2 pratos de porco. E eu falei pro meu irmão, come que tá gostoso. E meu irmão ficou olhando, pasmo pra mim. Nossa, esse moleque fala que é pastor, o pai dele morreu e tá comendo um monte de porco, ele é gente. Eu falei, sim, eu sou filho. Por quê? Porque meu pai recebeu a salvação. Eu fiquei muito agradecido. No começo, quando eu recebi a salvação, eu preguei esforçadamente o evangelho, mas ninguém recebeu a salvação através de mim. Mas se eu pensasse que eu sou Deus, então eu ficaria alegre com o quê? Então, se a pessoa, Deus mandou o seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Se a pessoa perceber isso, isso é o que deixa Deus mais alegre. Então, eu queria fazer esse trabalho. Em Apocton, depois que a irmã recebeu a salvação, eu fiquei muito feliz, mesmo tendo dificuldade, passando fome. Desculpa eu falar isso, mas por causa do evangelho, eu já fui em todos os lugares muito bons desse mundo. Há um tempo atrás, uma pessoa me convidou para ir num lugar muito bonito, mas eu não fui. Aí ele falou, é bom em abril, né? E eu não fui. E agora foi aberta uma igreja nossa lá no Polo Sul, e eu ainda não fui. Em todos os lugares bons desse mundo eu já fui. Eu vi as paisagens. Mas qualquer coisa que esse mundo dê, para uma pessoa como eu, nesse trabalho de resgatar uma pessoa que está indo para o inferno para ir para o céu, por que Deus deseja utilizar uma pessoa assim como eu? Mas Deus se agrada de utilizar uma pessoa assim como eu. Agora também, eu não consigo me esquecer daquele estudo bíblico lá naquela base, lá na Casa da Moeda. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro, não tinha carro, e era bem à noite que eu pegava o ônibus, e mais ou menos umas 9h30, a gente acabava o estudo bíblico, e eu falava para todas as irmãs irem embora, e eu sozinho, fazendo esse estudo bíblico. Eu tinha que andar até uma faculdade, e era bem escuro, e à noite as estrelas brilhavam bem, bem forte no céu. E eu ficava muito feliz. E quando eu chegava em casa, como eu chegava mais de meia-noite em casa, então a minha esposa estava sentada na cadeira com o bebê no colo, cochilando.
E eu pensei, será que ela sabe essa alegria que eu estou sentindo? Será que ela conhece essa paz que eu estou sentindo? Nesse mundo, a posição, poder, todas essas coisas parecem muito vãs. Depois que as pessoas recebem o perdão do pecado, eu vejo elas sendo transformadas. O coração delas fica muito em paz. Esse evangelho que nós carregamos, que nós temos, é muito precioso. Sabe o que é mais importante? Eu prego o evangelho, quando eu falo sobre o perdão do pecado, qualquer preocupação, qualquer medo, qualquer angústia que eu tenha no coração, tudo some. E quando eu prego o evangelho, meu coração só fica cheio de Jesus Cristo. Se o nosso coração fica cheio de Jesus Cristo, então o problema que eu enxergo com os meus olhos e que eu enxergo com os olhos de Jesus Cristo é completamente diferente. Os meus olhos são transformados para os olhos de Jesus Cristo. Isso é incrível. O meu coração é trocado para o coração de Jesus Cristo. Quando eu fui para Tegu, eu tive muita fome. E domingo, depois que acabou o culto, eu tinha que voltar para casa. E já não tinha mais carvão para aquecer a casa, não tinha comida. A gente estava passando com fome. E eu não podia ir para casa porque eu estava com vergonha de ficar diante da minha esposa, né? E eu entrei na sala de culto, fechei a porta por dentro e comecei a orar. Deus, por favor, nos dê arroz. Eu estou com fome. Nos dê também carvão para aquecer a casa. Eu orei. Eu estava orando por um certo momento. E naquele tempo, no meu coração, quando eu comecei a orar, eu estava naquele chão frio, tremendo. Eu comecei a oração assim. Mas durante a oração, eu senti como se eu estivesse diante de Deus, no céu, conversando com Deus. Quando eu me encontrei com Deus e conversei com Ele, eu não precisava me preocupar com o arroz, nem com o carvão. Deus, eu quero pregar o Evangelho. Por favor, estabeleça transmissora para pregar o Evangelho. Por favor, publique livros. Faça com que a gente possa mandar também missionários. Eu me esqueci de tudo, mas Deus se lembra de tudo que eu pedi. A fome, a pobreza, eu me esqueci disso tudo. E meu coração estava cheio de Deus. E quando acabei a oração e abri meus olhos de novo, aquele chão frio voltou a me procurar. E eu orei bastante naquele tempo, eu fiquei bem feliz e alegre. Antes, quando no meu coração surgia cobiça, preocupação, medo, raiva, eu não tinha força para vencer tudo isso. Então, mesmo que eu tivesse uma dificuldade, um problema, um sofrimento, tristeza, qualquer coisa que eu tivesse no coração, se meu coração ficar cheio de Jesus Cristo, nada se torna problema. Cada vez que eu subo nesse púlpito no domingo para pregar a palavra, eu acho incrível. Em outro lugar, se eu ficar em pé por 10 minutos, me dá dor nas costas, na coluna, eu fico com o pé inchado, mas nesse púlpito, eu posso ficar 1 hora, 2 horas em pé, que eu nem sinto dor na perna, nem sinto dor na coluna. Eu me esqueço disso tudo. Por isso, eu posso dar todo o meu coração para Jesus Cristo. Na Bíblia, eu frequentemente falo sobre a viúva de Sarepta.
o Elias falou para a viúva de Sarepta: traz o punhado de farinha que sobrou na tua panela e faz um bolo para mim. E assim vai ficar cheia a sua panela, até que chova, nunca vai faltar farinha na tua panela. Naquele momento, surge uma guerra no coração de qualquer pessoa que seja. Então, se eu der para ele comer e depois, se não sobrar, se não tiver mais farinha, ele vai me prejudicar, ele vai me matar. Então, surge esse tipo de pensamento. E nesse momento, se ele fizer com essa farinha, se ele fizer o pão, então eu gostaria que tivesse esse meio. O meio, dá um pouquinho e depois surge metade. Eu acho que eu escolheria a metade, né? Dar um pouquinho de pão e ficar com a metade. Mas na Bíblia não existe isso. Então, se você acredita, traz, porque é assim que eu vou preencher a sua panela com farinha. Mas se você não acredita, esse velho safado quer roubar o meu pão. Parece só um método daquele homem, do servo. Mas indo para a igreja, quando a gente lê a Bíblia, se a gente acredita na Bíblia, o incrível dessa fé é que esse sujo pecador, ele se torna mais limpo do que a neve, mais branco do que a neve. Não fez nada, só acreditando. Quando aquele pobre acreditou, se tornou numa pessoa que qualquer rico teria inveja. A pessoa mais pobre se tornou na pessoa mais feliz. Por isso, você vem para a igreja, você vem aqui, parece que isso não é grande coisa. Mas, se a palavra de Deus permanecer pela fé no seu coração, pessoal, você vai ter inveja de que rico? De nenhum. Você não vai ter inveja de nenhum rico, você não vai ter inveja de nenhum poderoso, nem de um apartamento. Jesus Cristo. As pessoas do mundo é que querem riqueza, ouro, poder, posição. Mas Deus deu esse incrível mundo do coração para todos nós. Mas isso somente pode ser ganho pela fé. Então, quando a gente acredita na Bíblia, não é sabendo bem, mas quando a gente lê cuidadosamente a Bíblia, a gente crê nela pela fé. Mas se eu acreditar no meu pensamento, eu vou seguir o caminho de Satanás. Então, é uma coisa muito simples. Depois que eu aprendi isso, eu fiquei muito feliz. No ano de 2015 e 2016, para receber o julgamento, foi um ano de sofrimento. Ano de 2015 e 2016, eu trabalhei 30% mais do que qualquer outro ano. No ano de 2015 e 2016, na nossa missão, teve muita dificuldade, mas trocou por uma situação surpreendente. Pensem bem. Lá na Bíblia tem um lugar chamado Macedônia. E na Macedônia não tem evangelho. Indo os nossos missionários para lá, os pastores, as pessoas de lá querem escutar o evangelho, as pessoas da Bulgária também, as ilhotas daquele lugar, Fiji, também as Ilhas de Salomões, tem 3 ilhas grandes ali. Ainda também tem povos que não se vestem, que andam despidos lá. E as pessoas escutando esse evangelho ficam muito emocionadas. Lá é a igreja pentecostal que é predominante, mas depois eles mandaram o pastor presidente dessa igreja pentecostal, para falar, olha, vê que igreja boa notícia é essa. E ele veio e ele recebeu a salvação aqui. E ele falou, nossa, essa igreja é bíblica, é uma verdadeira igreja.
E ele pediu para enviar muitos missionários para aquele país dele. Na Índia, quando eu fui no primeiro dia, 500 pastores daquele país se reuniram e depois 700 pastores. Por 2 dias, eu expliquei para eles que trabalho que o sangue de Jesus Cristo faz. E eles receberam a salvação e ficaram surpresos. E naquela noite, a gente estava fazendo a Christmas cantata só com o lábio. E os pastores das igrejas, eles prepararam tudo para a gente poder pregar a palavra. E tinha uns 300, 400 pessoas sentadas, tinham 8.000 cadeiras. E eu me encontrei com algumas pessoas, conversei com eles 30, 40 minutos. Eu acho que se reuniram umas 12.000 pessoas lá. Eles escutaram o nosso evangelho e eles ficaram surpresos. Mas, se você trocar esse precioso evangelho pelas coisas do mundo, o evangelho não se torna em nada. Quando a gente vê em Atos capítulo 1, depois que Jesus Cristo ressuscitou, o que ele falou? O que Jesus Cristo falou? Quando que é o tempo que o Senhor vai voltar? Isso daí não convém a vocês saberem. Somente o Espírito Santo, se ele habitar em você, você vai receber poder. E você vai para Jerusalém, em todos os lugares de Samaria, e vocês vão se tornar meus testemunhos. O Espírito Santo de Deus, se habitar em você, esse Espírito Santo vai te conduzir para pregar o Evangelho. E vivendo por faz 54 anos que eu tenho vivido por esse Evangelho. Eu fui para a base e recebendo treinamento de soldado raso. Eu estava recebendo treinamento na base de comunicação. Eu recebi em Tegu. Então, por 16 semanas eu recebi esse treinamento da base de comunicação. E depois de 3 dias, eu queria tanto ler a Bíblia que eu estava ficando louco. Por quê? Porque eu não tinha tempo de ler. Na base, se você tem tempo, se eles deixam você ter tempo livre, então você pensa na sua terra natal e aí você vai querer fugir. Então, lá na base, eles não deixam você ter tempo livre. Então, no fim de semana, eles mandam cavar toda a terra e depois, quando você cava tudo, manda tapar de novo, para você não ter tempo de sobra e pensar besteira. E depois de 3 dias, eu estava louco para ler a Bíblia. Então, tinha 26 pessoas no meu quarto dormindo. Todos os dias, sempre tinha 4 soldados que ficavam vigiando. Das 8 à meia-noite, meia-noite até as 4, das 4 até as 8. Então a cada 5 dias voltava, né? Aí eu falei, eu gosto de vigiar durante a madrugada. Eu gostaria de ficar todos os dias na madrugada. Vocês podem dar esse horário para mim? Das 4 até as 6. Acendia a luz ali dentro e ficava lendo a Bíblia. Era só não precisar dormir. Então, depois de 1 mês, essa palavra entrando no meu coração, meu coração ficou cheio de Jesus Cristo, desde as 4 da manhã até as 6 da manhã, porque eu li a Bíblia. E desde então, todo sábado entravam novos soldados, e eles entravam tremendo, porque são os veteranos que dominam. Então, eles estavam em Daejeon e depois Wonju. Então, esse era o primeiro grupo. E depois disso, todos eram soldados rasos, né? Aí eram calores. Aí eu perguntava, vocês chegaram bem? Era só diferença de 1 semana. Aí, vocês dormiram bem? Sim, sim, senhor.
eu tinha que explicar um pouco sobre a base e fazer eles ficarem assim um pouco mais tranquilos. Aí eu perguntava, quem de vocês frequenta a igreja? Aí umas 90, 95% levantava a mão. Eu falava, ó, vocês então venham de manhã. E de manhã, no domingo, a gente tinha culto e não tinha uma sala de culto. Era inverno e a gente sentava no gramado e a gente fazia o culto. E no dia seguinte, me chamaram lá na base. E era o capitão da base, e ele me chamou. Soldado, você era pastor? Ah, sim, eu era evangelista da igreja. E esse capitão, ele tinha vida espiritual antes de ir para a base, mas aí, entrando na base, ele fumou, bebeu, acabou com a vida espiritual. E ele pediu, eu gostaria que você entrasse nessa sala e usasse como sala de culto. Eu estava pregando e aquele capitão olhou para mim e ele falou, vamos construir uma sala de culto juntos. Então, só de pregar, todas as coisas eram resolvidas. E meu coração ficou cheio do Espírito Santo. E eu li a Bíblia. E eu vi dos cristãos, quem é que receberam sofrimento? Então, o Paulo, ele ficou preso depois de ter expulso o demônio de uma jovem. Adivinha? E as pessoas arrancaram a roupa dele, bateram nele. E naquele tempo não era esse tipo de roupa, né? Era tipo um pano, e eles rasgaram essa roupa. E ele ficou com ferida no corpo inteiro, colocou correias no pé e colocou ele dentro da prisão. Então, a gente tem que se preocupar, tem que ficar angustiado com preocupação, mas eu não sei se não foi desde o começo que Paulo e Silas fizeram isso, mas passou o tempo, eu não sei que eles fizeram até o meio da noite, se eles estavam reclamando, desmaiados, murmurando, mas chegou mais ou menos meio da noite, Paulo e Silas, eles começaram a cantar e louvar a Deus, e todo mundo começou a escutar, e eles estavam orando, não sei se eles gritaram, né? E todo mundo escutou eles orando. Aleluia! E eles começavam a cantar, a louvar. Mas sabe o que é incrível quando a gente vê na Bíblia? Pessoal, quando você rouba, começa onde? No coração. Quando você adultera, onde isso começa? No coração. Mesmo fazendo bondade, onde isso começa? Do coração. Todas as coisas começam do coração. Então, dentro do seu coração, Deus espera você ficar com o coração cheio de Deus. Quando o seu coração fica cheio de Deus, Deus começa a trabalhar em você. Paulo e Silas apanharam e estavam todos machucados. Ah, Paulo, que é isso? Todos os dias a gente fica apanhando. Isso é assim que a gente tem que acreditar em Jesus? A gente não pode deixar de acreditar em Jesus. Ai, Silas, desculpa. Não é o Silas da história da Coreia, é o nome, né, do homem. Antes você era um funcionário público, né? Então volta para o seu trabalho. Então tinha que fluir dessa forma. Mas eles tinham apanhado a noite inteira. Eles tinham apanhado o dia inteiro, mas não está escrito na Bíblia o motivo que eles esperaram até a noite. Mas eles estavam ali com feridas e no meio da noite eles começaram a louvar e a cantar para Deus, para que todos pudessem ouvir, não silenciosamente. O irmão Lee Hang-sol, ele foi para o Haiti pregar o evangelho. E um jovem roubou o iPad e ele veio para a igreja. E a pessoa que perdeu o iPad, ele tinha um aplicativo que podia localizar caso ele perdesse esse iPad. E ele encontrou. E aí ele falou que o policial ligou para esse jovem que roubou. Aí ele falou assim, se você me devolver o iPad, eu te perdoo. Mas eu só tenho o objetivo de encontrar o iPad. E aí ele deu o iPad.
Mas depois a polícia pegou esse jovem. Só que aí foi o missionário em Hansor acabou sendo acusado e ele entrou na prisão. Ele entrou na prisão e esse irmão em Hansor, ele pensou, por que Deus me mandou para a prisão? Não tem outro motivo senão pregar o evangelho. E ele começou a gritar, quem tem pecado, levanta a mão. E todo mundo levantou a mão, porque todo mundo é pecador ali. E aí reuniu aqueles prisioneiros e pregou o evangelho para eles. E até o pior prisioneiro ali, o chefe de gangue, também recebeu a salvação. E assim, ele ficou muito feliz. O prefeito do Haiti também recebeu a salvação. E ele escutou que o missionário Hansor estava lá na prisão e falou, o que a gente pode fazer? Tem que vir o promotor. O prefeito trouxe o promotor para o presídio para procurar o missionário Hansor. Sabe o que é engraçado? Todos os prisioneiros estavam deitados no chão dormindo, mas um colchão, o único colchão que tinha um cobertor bom, era o missionário em Hansor que estava deitado ali dormindo, roncando. Porque o chefe de gangue deu o lugar para ele, falando que ele era o servo de Deus. Aí o prefeito falou, acho que eu vim muito cedo, e falou que acordou o missionário e saiu da prisão com ele, com o promotor. E o irmão em Hansor, ele foi para a prisão, ele reclamou, murmurou. Se ele tivesse feito tudo isso, então Deus poderia ter trabalhado? Por que eu vim para o presídio? Por que eu vim para o presídio? Por que eu vim parar na prisão? Por que Deus me mandou para cá? Se Deus não me mandasse, eu não teria vindo. Então Deus quer que eu pregue o evangelho. Ele pregou o evangelho e tudo se resolveu. Olhe na Bíblia para ver se é assim ou não. O apóstolo Paulo entrou na prisão, estava reclamando, murmurando. Se ele tivesse feito isso, então até acabar isso, ele viveria uns anos na prisão. Mas no meio da noite, Paulo e Silas estavam orando, louvando, e os outros prisioneiros também escutaram. E de repente aconteceu um terremoto bem forte, todas as portas se abriram e tudo que estava prendendo foi desprendido. Então, no coração de Paulo e Silas, quando o coração deles ficou cheio de gratidão para com Deus, agora o pensamento de Paulo, ele pensava com o pensamento de Deus, enxergava com os olhos de Deus, ele julgava com o coração de Deus. Então, somente tinha gratidão, somente gratidão. Por isso ele saiu da prisão naquele dia, e aí o carcereiro viu isso, ele queria se suicidar porque ele ficou com medo, mas depois ele recebeu a salvação e aí no dia seguinte ele foi mandado para casa e aí ele saiu da prisão. Então Deus, dentro dos seus corações, se você tiver preocupação, se você quiser preocupação, você vai ter preocupação. Depende da bacia que você tem. Se você quer ter alegria, então ele vai te dar motivo de alegria. Por mais que ele te dê uma dificuldade. Então, mas eu não quero preocupação, eu quero motivo de louvar e agradecer. Então ele vai te dar isso. Deus sempre faz isso. Quando a gente lê a Bíblia, na Bíblia, o Davi, quando ele vivia em Ziclag, ele estava no campo de guerra e depois voltou para Ziclag. E os amalequitas vieram e levaram os filhos e as esposas de todos eles. E queimou todas as casas. E e os homens viram que seus filhos, suas esposas foram levados e que as casas estavam tudo queimadas. E não tinham mais nem onde descansar e nem de onde tomar mais água. E as pessoas começaram a chorar. E está escrito na Bíblia que eles choraram até perder as suas forças.
E aí eles começaram a ficar bravos. Ó, a gente serviu a Davi até agora, e o que a gente ganhou? Vamos apedrejá-lo até a morte. Então, agora é um grande problema porque ele vai ser apedrejado. E aí Davi começou a procurar a Deus. Deus, se eu te seguir, eu vou ser louco? Então, a gente vai seguir porque a gente vai recuperar todas as coisas. E eles seguiram e tinham 600 homens e 200 ficaram cansados e não conseguiram passar. E desde o dia seguinte, desde manhã até o dia seguinte, por 24 horas, por 36 horas eles tiveram guerra. E assim aqueles 400 homens recuperaram todas as coisas e voltaram com muitas riquezas. Então, pessoal, nós passamos por dificuldade, tristeza, sofrimento. Quando nós estivermos passando por isso, a maioria das pessoas ficam presas no seu pensamento, no seu medo, na sua angústia. Então, uma senhora jovem, ela está com câncer. Pensa da mesma forma. Eu estou com câncer, eu não sei se eu vou morrer. Se eu morrer, o que eu faço? Agora meu filho está com 10 anos. Eu gostaria de ficar viva até meu filho casar, pelo menos. Eu vou morrer logo. Então, todas as coisas se conectam com esse pensamento. Tudo. Então, o coração fica cheio de morte. Então, esse coração chama a morte. Está escrito na Bíblia, tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste. E assim será convosco. Quando você recebe, quando você acredita, você é curado da doença. Quando você acredita nisso, então você é curado da doença. Mas se o seu coração fica com doença, fica doente, então o seu coração começa a entrar na doença. Então, nosso coração é bem diferente do de Deus. Mas o problema é que a gente viveu por muitos anos utilizando o método do mundo, e a gente quer viver a vida de fé pelo método do mundo também. As pessoas que foram bem-sucedidas no negócio pensam que também vão ser bem-sucedidas no mundo espiritual. As pessoas também que receberam doutorado no mundo pensam que vão receber doutorado também na vida espiritual. De jeito nenhum. Se você aprender exatamente a fé, dentro do seu coração, se você preencher com Jesus Cristo, vocês vêm aqui domingo, escutam a palavra, leem a Bíblia, vocês ficam meditando na palavra, vocês ruminam a palavra e o seu coração fica cheio da palavra. E assim, todos os seus problemas, Jesus Cristo vai resolvendo e conduzindo cada um deles. Isso é incrível. Quando a gente vê em Atos capítulo 3, o Pedro ele estava indo para o Templo Formosa e ele curou o cego, o coxo de nascença. E ele ficou bem feliz. Então, ele ficou tão feliz que Pedro fez o quê? Então, mais do que a cura, ele ficou feliz com Jesus Cristo. Todo mundo estava olhando para Pedro. E Pedro estava ali. As pessoas que acham que elas são importantes, elas vão fazer as suas coisas. Mas, naquele tempo, porque o coração de Pedro ficou cheio de Jesus Cristo, ele começou a pregar o Evangelho. O Jesus Cristo que vocês mataram, ele ressuscitou. E naquele tempo, o trabalho do Evangelho começou a surgir fortemente. Por isso, Satanás, ele coloca muitas preocupações no nosso coração, faz a gente ficar decepcionado, desesperançoso, parece que Deus não vai trabalhar através de mim pregando o Evangelho, parece que eu não tenho fé, parece que eu não vou ter resposta de oração. Se ele colocar esses pensamentos, quando dominarem o nosso coração, o medo do nosso coração, angústia, preocupação, não, porque vocês não têm método para expulsar tudo isso do coração. Se seu coração fica cheio de angústia e tristeza, seu coração vai ficar cada vez mais distante do de Deus. Mas pelo contrário, independente de que posição o seu coração esteja, se você pensar no Senhor, o Senhor vai preencher seu coração. Se Deus preencher seu coração,
Deus começa a trabalhar em você. Então, Atos capítulo 8, que nós lemos hoje, vamos ler. Capítulo 8, versículo 1. E Saulo consentia na sua morte. Está falando na morte de quem? De Estevão. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém e todos exceto os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Versículo 3 está escrito o quê? Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os nos cárceres. Então, estava numa situação crítica. Estimados irmãos da igreja, se vocês passarem por essa situação, o que vocês vão fazer? Fica quieto, cuidado, cuidado, cuidado. Tinha um missionário na China. E ele não foi como missionário, ele falou que era um outro, ele tinha um outro trabalho, e aí ele foi pego pela polícia e foi expulso. E ele ficou decepcionado e ele entrou em outra cidade escondido. E ele estava com muita preocupação dos policiais pegarem ele e ele não estava pregando o evangelho. Aí ele mandou seus filhos para a escola. Tem uma escola que ensina coreano e mandou esses seus filhos para lá. E ele treinou os seus filhos. Se os professores perguntarem o que o pai de vocês faz, não fala que é pastor. Se perguntar que trabalho, uma empresa do quê? De computador. Tá bom? Tá. Aí, o que o pai faz? Ele trabalha numa empresa. Que empresa? Empresa de computador. Tá bom. Assim que vocês têm que responder se o professor perguntar. E eles foram para essa escola dos coreanos. E tinha uma pessoa da segunda geração que veio da Coreia. A gente fala 1, 2, 3, mas ele falava 1, 2, 3, 4. E ele falava assim, não, professor, não é 3, 4, é 3, 4. Aí a professora achou ele muito bonitinho. O que seu pai faz? Ele é um empregado de uma empresa. A empresa do quê? De computador. E qual é o cargo do seu pai? Que é cargo? É que tem presidente, tem gerente, tem funcionário. Meu pai é pastor. E naquele dia, depois que acabou a aula, o professor falou, vamos procurar o seu pai na sua casa. Ele foi procurar pelo pastor. E aí as crianças estavam preocupadas, chorando. Ai, meu Deus. O pai falou para não falar que era pastor. Aí o professor falou, olha, não brigue com as crianças. É que os professores da nossa escola querem escutar a palavra de Deus. Há um mês atrás, domingo, a gente se reunia na escola. 250 pessoas se reuniam. E a gente queria escutar sobre a palavra, sobre o cântico, mas não tinha ninguém que soubesse ensinar a Bíblia e cantar. E por 2 horas a gente somente ficava sentado e ia embora. E depois, no outro domingo, somente metade veio e não tinha ninguém para ensinar. E estava todo mundo reunido ali. Nós desejamos aprender a Bíblia. Nós queremos aprender os louvores. Veio as crianças que é 1, 2, 3, 4. Não é assim, o professor. É 1, 2, 3. Qual é o trabalho do seu pai? Ele trabalha numa empresa. Empresa do quê? De computador. E qual é o cargo do seu pai? Que cargo? Tem presidente, tem vice-presidente, tem gerente. Meu pai é pastor. E ele pensou, foi Deus quem me enviou eles. Então venha para a nossa escola me ensinar a Bíblia. Venha nos ensinar os louvores. Nós queremos cantar louvores. Esse pastor ficou com tanta vergonha diante de Deus. Então, em Atos capítulo 8, o que aconteceu? O Saulo,
Ele matou, ele consentiu com a morte de Estevão, que foi apedrejado porque pregava Jesus. E também ele queria fechar as igrejas, queria pegar as pessoas, queria colocar nas prisões. E no dia seguinte, na igreja, o marido falou para a esposa: querida, eu tenho um pedido para te fazer. O quê? Hoje, por favor, volta para casa. Por favor, não fala que você acredita em Jesus. Até acabar isso, você fica quieta. Não vai para a igreja no domingo. Se você morrer, o que vai ser da nossa família? Então, as irmãs vão fazer isso, né? Vão concordar, né? Quando a gente lê a Bíblia, o que está escrito no capítulo 8, versículo 4? Entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Por quê? Porque eles sabiam o sabor do evangelho. O presidente recebeu a salvação. O rei também recebeu a salvação. O presidente. Eu estava vindo de avião e ao meu lado tinha uma senhora jovem sentada ao meu lado. Ela não estava dormindo, então eu puxei assunto com ela. E esse avião ia até Hong Kong, era de Johannesburg até Hong Kong. E eu perguntei: por que você vai para Hong Kong? Ah, meu marido é americano. E ele trabalha, a gente vai viver na China. E eu perguntei: você já frequentou a igreja? Ah, sim, já frequentei a igreja. E você sabe sobre o perdão do pecado? Não, acho que não. E como eu não sei falar bem inglês, eu não pude explicar exatamente sobre a Bíblia, explicar exatamente, né? Mas eu mostrei os versículos na Bíblia e falei para ela. E ela recebeu a salvação. Eu acho que ela tinha uns 30 e poucos anos, ela é baixinha. Mas ela recebeu a salvação. Sabe o que é incrível? É uma senhora que eu vi pela primeira vez na minha vida. E depois ela desceu em Hong Kong, ela foi para o caminho dela e eu fui para o meu caminho. Mas no meu coração eu fiquei muito agradecido. Muito agradecido. E você já veio para a Coreia? Não, nunca. Então eu vou te dar um telefone, então quando vier, você me liga e você vem procurar a nossa igreja. A nossa igreja tem muitos amigos como você. Também tem pessoas para te levar e fazer turismo em Seul. Eu não sei se ela vai vir ou não. É uma pessoa que eu vi pela primeira vez na vida. E ela recebeu a salvação e eu que fiquei feliz e em paz. E eu escrevi: você pega essa parte e você lê em casa e fala para o seu marido também. As pessoas escutando o evangelho, recebendo a salvação, desculpa, mas não existe nenhuma diversão nesse mundo. As pessoas querem se divertir com as coisas desse mundo. Mas nada desse mundo é mais divertido do que o evangelho. A minha esposa, quando nasceu o Yonggu, a gente era bem pobre, a gente não tinha nada. E à noite, uma pessoa veio de longe para escutar a palavra. E eu preguei o evangelho para ela. Eu preguei o evangelho para ela, e era umas 10 horas da noite, mais ou menos. Ela recebeu a salvação, e ela ficou tão feliz e foi embora toda feliz. Ela estava toda feliz, e eu levei ela até a porta, e quando eu voltei para casa, a minha esposa estava muito brava. Aí eu pensei: nossa, realmente ela é uma diaba. Nossa, ela recebeu a salvação, e por que ela está brava? Se você pregar o evangelho, por que você fala tanta besteira?
besteira. Eu também fiquei bravo. Mas quando eu vi, a minha esposa começou o trabalho de parto. E como ela começou o trabalho de parto, então se ela falasse que ela estava de trabalho de parto, então ela pensou, ele não vai pregar o evangelho para ela e ela vai mandar ela sem a salvação. Então ela aguentou. E eu falei isso e aquilo, né? Para pregar o evangelho, quando a gente prega o evangelho pela Bíblia, então tem que acompanhar esse coração para pular junto depois. Mas por quê? Essa pessoa não consegue pular antes, e aí parece que a gente está falando besteira, mas na verdade são palavras que estão conduzindo o coração, porque o evangelho tem que entrar no coração. Eu estava fazendo isso, mas a minha esposa, quando viu, parecia que eu estava falando besteira. Por quê? Porque ela estava com dor na barriga. E eu falei, desculpa, querida, tá, a próxima vez eu pregar só o evangelho, eu não vou falar mais nada além disso. Quando eu penso agora também, a minha esposa, mesmo assim, porque ela é esposa de um pastor, ela tinha essa consciência. Mas ela estava no trabalho de parto, e ela só estava esperando que eu pregasse logo o evangelho. Eu estou em trabalho de parto, Se ela falasse, ela pensou, eu vou atrapalhar a pregação. Então eu fiquei muito agradecido, né? Por causa disso, mas tem muitas vezes também que eu não fico agradecido coisa nenhuma. Então, ela sabe quão precioso é esse evangelho. Mas, pessoal, enquanto eu estou pregando o evangelho, minha úlcera foi curada. O meu coração, naquele tempo, eu quase morri por causa dele, mas foi curado. Abriu a porta para o evangelho. Tem muita alegria no meu coração. Uma felicidade que ninguém sente, somente eu quando estou pregando o evangelho. Quando eu volto de ter pregado o evangelho, Deus, quem sou eu para pregar, para salvar a vida de uma pessoa? Para uma pessoa como eu, o Senhor depositou isso. Mas é só aceitar esse evangelho e falar exatamente o que recebeu. Mas Satanás coloca fardo, medo, parece que não vai dar certo, para a gente não pregar o evangelho. Ele dá muitos pensamentos, porque Satanás coloca muitos pensamentos, a gente fica preso no pensamento, a gente não enxerga o Senhor, parece que a gente não vai conseguir pregar, parece que a gente vai ter dificuldade. Pensem. O comandante Naamã trouxe a menina levada cativa. E ele me trouxe como escrava, né? Então que ele morra de lepra. Ela podia ter esse coração, não é? Não é verdade? Se eu falar para ele que ele vai ser curado da lepra, mas se ele não for curado, não, então é melhor eu ficar quieta. Ele pode não ser curado. Depois eu que posso me encrencar com isso. Mas a fé que ela teve para poder falar aquela palavra é muito preciosa. Imagina ele sendo curado da lepra, quanta felicidade não trouxe para casa. Para mostrar isso, Deus nos deu o evangelho no nosso coração. Para nós sentirmos isso. Sabe por que a Bíblia é incrível? No versículo 3, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Versículo 4, tremendo, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então, se for pego, vai ser preso, pode morrer a qualquer momento. Porque o Estevão morreu também pregando o evangelho. Mas, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Qualquer um que vê isso é loucura. Qualquer um que vê isso. Qualquer um de vocês, se vocês tiverem uma oportunidade de pregar o evangelho, tiverem um pequeno fardo, vocês já desistem de pregar, não é? Mas eles pregando o evangelho, então parece que vai ter motivo de entrar na prisão, parece que vai ter sofrimento, angústia. Mas pregando o evangelho,
o meu coração fica cheio de Jesus Cristo. Então, Paulo, ele entrou na prisão, tinha que reclamar, murmurar contra Deus, mas ele louvou e orou. E o clima mudou completamente, teve terremoto, as correias se soltaram, todas as portas se abriram. E os carcereiros viram, pensaram, todos eles fugiram. E ele queria se suicidar. Não se mate, porque todos nós estamos aqui. Mestre, o que eu farei para lhe dar a vida para receber salvação? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E o carcereiro recebeu salvação, limpou as feridas, deu comida para eles. Então, foi criado um novo mundo do coração naquele cárcere em que eles estavam. Para Deus criar um novo mundo para a gente, primeiro dentro do nosso coração. Primeiro, Ele faz a gente se libertar da nossa angústia e preocupação para preencher o nosso coração de gratidão. Esse é o primeiro trabalho que Deus faz. Quando eu estava em Apocton, em Champali, eu tive dificuldade. Quando eu fui para o exército, no começo também tive muita dificuldade. Em Kimchon, eu também tive dificuldade. Em Daegu, também tive dificuldade. Mas, quando eu tive dificuldade, meu coração se aprofundou nessa dificuldade, mas eu não conseguia dormir. Por quê? Porque eu pensava. Eu lia a Bíblia e orava. Quando eu estava com dificuldade, meu coração se enchia de Jesus Cristo, eu pregava o Evangelho. E eu tinha uma felicidade incrível que não dava nem para expressar. E depois, Deus trabalhava de uma forma incrível. Filipe, ele estava em Samaria pregando o Evangelho. Então, quem é Filipe? Quem é a família de Filipe? Vamos pegá-lo, coloca todo mundo na prisão. Temos que matá-lo. Então tinha que acontecer isso, mas na Bíblia aparece de uma forma completamente diferente. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Deus, para aquele que prega o Evangelho, vai poder receber o galardão no céu, mas aqui na terra também, ele dá uma grande felicidade. O ancião Kimondar, que foi para Fiji, uma vez eu convidei ele para ir para Fiji comigo. E ele foi. Um dia antes, o prefeito nos convidou para comer. A gente comeu no barco, né? E aí eu passei mal. E naquele dia eu tinha que pregar à tarde tinha reunião de pastores, mas eu estava tão ruim que eu falei para o pastor Pakwawan, você prega hoje à tarde, eu vou descansar um pouco. E o ancião Kimondar tinha um guarda que não estava fazendo nada, só ficava sentado ali vendo quem entrava e saía. E ele pregou o evangelho para esse guardinha. Eu nunca vi o ancião Kimondar falar em inglês, né? E ele estava dormindo, ele acordou e viu. E aí, aquele guardinha estava dormindo, acordou e viu aquele ancião na frente dele. A primeira vez que ele estava experimentando aquilo. E ele pregou o evangelho. Falou que ele tinha uma Bíblia na bolsa, porque ele não ia para a igreja, mas ele tinha muita vergonha, porque ele bebia demais. Mas naquele dia, ele recebeu o perdão do pecado através do ancião Kimondar. E ele segurou aquela Bíblia e começou a chorar tão feliz. E ele chamou o colega dele, dois receberam salvação. E quando eu vim, o ancião Kimondar estava tão feliz que foi a primeira vez que eu vi na vida.
E ele, ai, foi Deus. Ele queria, assim, de uma forma bem calma, controlar sua felicidade, sabe? E ele estava muito feliz. Essa é a verdadeira imagem do ancião Kimondar. Até agora ele só estava preocupado, angustiado. E desde então, o dia inteiro ele ficou agradecido e feliz. E indo embora de Fiji, eu falei, ancião Kimondar, não vem, não volta. Fica mais 10 dias aqui. Ele ficou tão feliz. E por mais 10 dias ele pregou continuamente o evangelho. Tem uma coisa que eu quero falar. Ah, por que você não pregou o evangelho antes, ancião? Por que não fez isso antes, essa coisa tão boa? E eu falei, vai para Fiji. Ele não falou um A, mas arrumou a mala e já foi. É muito gratificante, ele se mudou para lá. Então, o mundo do coração que nós temos é muito pequeno. Então, a gente tem medo, preocupação, angústia, estando nesse mundo do coração, mas pregando o evangelho, falando sobre Jesus Cristo vai preenchendo o meu coração. E esse coração de Jesus Cristo, se preencher o meu coração, qualquer medo que seja, pode vencer o meu coração. E esse coração, esse coração de Deus, quando conduz o meu coração, de 1000, 10.000 coisas, todas as coisas são resolvidas. Desde então, não sou eu quem vivo, mas é Cristo Jesus quem vive dentro de mim. Se Jesus Cristo conduzir as suas vidas, se Jesus Cristo levar as suas vidas, se Jesus Cristo cuidar de toda a sua vida, não existe ninguém que vai viver dessa forma. Quinta-feira, eu indo para Tejão, eu conversei com um irmão. Esse irmão, quando eu vejo ele é muito inteligente, estudou bastante, ele é uma pessoa assim bem poderosa. E conversando com esse irmão, eu sou uma pessoa assim que não sou do nível dele para poder conversar. E quando eu estava indo embora, a gente entrou em atrito, a gente até discutiu. Então, a única coisa que eu sou melhor do que ele é na idade, porque eu sou mais velho do que ele. E aí eu falei para ele, irmão, olha para mim. Não tem nada para eu me gabar. Não tem nada para me estabelecer na minha vida. Eu sou alto, bonito, nada, não tenho nada para me gabar. Mas você não enxerga que Deus está comigo? Irmão, você já não fracassou por completo? Irmão, agora vive pela fé, pelo menos. Então, é uma pessoa que eu não poderia nem chegar ao nível para poder conversar se não fosse sobre Jesus Cristo. E conversando com ele, meu coração ficou muito feliz. Esse irmão é jovem ainda. Qualquer coisa que ele faça, se Jesus Cristo fizer com ele, ele vai amar a igreja, vai amar o Senhor. Quem é que não sabe calcular? Então, a diferença é como cada pessoa calcula. Se você realmente conhecer o Senhor, eu vou falar sobre Ele. E daí se eu passar dificuldade por causa do Senhor? Uma vez eu fui internado no Hospital Hanyang. Meu nariz não estava bom e eu fiz cirurgia do nariz. Então, foi um médico que fez a cirurgia em mim, o oftalmo, era um estudante, né? E ele não dorme. Ele ficou a noite inteira, né,
me vigiando. E como o superior dele estava do lado, ele não podia fazer nada. Então, para se tornar médico, que ele estava fazendo isso, né? Então, se Jesus Cristo cuidar da minha vida, se meu coração fica cheio de Jesus Cristo, então, se a palavra de Jesus conduzir a minha vida, se eu me tornar numa pessoa de Jesus, então Ele vai conduzir todas as coisas. Eu fiquei muito agradecido. Uma pessoa com mais de 70 anos, poder subir no púlpito para pregar é muito gratificante. É muito gratificante você poder estar aqui no púlpito para pregar. É muito gratificante eu pregar o evangelho e ter pessoas que recebem a salvação. Eu pregar o evangelho e as pessoas receber salvação e ser curada também da sua doença. Quem sou eu? Não sou eu quem faço, mas é o Deus Jesus Cristo que está dentro de mim quem o faz. O Pedro falou, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Nazareno, levanta e anda. Eu não posso te dar dinheiro nem ouro, mas eu tenho Jesus dentro de mim. Então Jesus Cristo pode te renovar, Jesus Cristo pode te trocar. Pedro falou assim. Pessoal, vocês também, se receberam a salvação, falem igual a Pedro. Eu não tenho nada, mas eu tenho Jesus Cristo dentro de mim que eu posso te dar. Eu posso falar sobre Jesus. Jesus Cristo está vivo dentro de mim. Se você falar isso, independente de ser novo ou velho, independente disso, vai surgir o trabalho do evangelho. Então essa felicidade não tem como comparar com nenhuma felicidade desse mundo. Não tem como comparar. O coral Graças. A gente vê o coral de perto. E eu prego o evangelho para o coral, de vez em quando. O coral, ele tem um mundo diferente do nosso. Eles cantam e eles veem muitas pessoas sendo transformadas. Eles veem muitas pessoas recebendo salvação, sendo mudadas. Na Coreia, se 10 minutos pregar a palavra, então já começa a fazer um zunindo para parar, né? Mas nos Estados Unidos, por 30 minutos você prega e fica silencioso. Milhares de pessoas reunidas e 30 minutos escutando a palavra, e quando aparece o coral, as pessoas falam, nossa, a mensagem foi a melhor, a maioria fala isso, e recebem a salvação. Pregamos o evangelho assim. Então, como Deus não vai abrir o caminho do coral? É muito gratificante. Estimados amigos, mais do que qualquer coisa que você tem, Jesus Cristo é maior. No seu coração, o seu filho é importante, mas se Jesus for mais importante no seu coração, então seu filho vai se dar bem. Mas se o seu filho for maior no seu coração, então isso do que Jesus, então isso vai se tornar problema. Então, se alguma coisa for maior no seu coração do que Jesus, se Jesus for maior do que tudo no seu coração, então Jesus vai cuidar do seu filho, vai cuidar da sua saúde e vai te ajudar em tudo. Eu fico muito agradecido. A minha nora, depois que ela se casou e entrou na minha casa uma vez, ela foi para o ginecologista e falaram que ela tinha uma doença. E a minha esposa levou ela para o hospital Hanyang. Então, era meio sem graça, né? O sogro perguntar para a nora qual a sua doença. E a minha nora veio com o rosto vermelho, porque falaram que a minha nora tinha que fazer quimioterapia. E não pode, trouxe ela de volta. Ai, não podia fazer isso no hospital. Mas a minha esposa falou que trouxe ela sim. Mas não fez nenhuma quimioterapia. E ela ficou curada e nasceu 3 filhos. Quando eu vejo a minha nora, realmente é muito gratificante. Não é que não tinha problema, não é que não tinha dificuldade. Não é quando eu prego o evangelho que não tem dificuldade é o problema. Mas tudo Deus
resolveu. Esse Deus está dentro de vocês, dentro dos que receberam a salvação. Vocês se esquecem desse Deus. E vocês querem usar seu método, sua força, seu jeito. Quão insensato é isso? O meu filho, eu pensei em eu criá-lo. Eu criar o meu filho e Deus criar meu filho, qual é melhor? Desde então, embora seja meu filho, eu deixei meu filho do meu coração. Deus. O meu filho tem 2 pais. Tem o pai Deus e tem eu como pai. Mas hoje eu vou me demitir de ser pai dele. Ele pode me chamar de pai, a gente pode viver como pai e filho. Mas que o Senhor se torne pai dele. Eu deposito toda a vida do meu filho na sua mão. Eu orei assim. E realmente, do meu coração, eu depositei meu filho nas mãos de Deus. E eu pude ver Deus criando meu filho. Eu pude ver Deus conduzindo a minha filha. Porque vocês não acreditam nesse Deus, esse problema se torna seu. A sua preocupação se torna sua preocupação, seu medo. Mas se isso se tornar problema de Deus, então isso não vai se tornar preocupação nem tristeza, vai se tornar uma alegria. Estimados irmãos, vocês acreditam em Deus? Vocês acreditam que Ele pode te conduzir melhor que você mesmo? Então que esse Deus possa preencher seu coração. Que vocês possam florescer as palavras de Deus. Como Jesus Cristo morreu na cruz para lavar os nossos pecados. Fale sobre isso. Como Ele ressuscitou e trabalha na nossa vida. Como Ele está trabalhando na nossa igreja. Quando Ele salvou a tal pessoa, como Ele salvou. Falem sobre isso. Os seus corações vai ficar cheio de Jesus Cristo. Então, qualquer problema que vocês se depararem, eu acredito que Deus vai conduzir de uma forma abençoada. O método do mundo, eu tenho que resolver, eu tenho que fazer todas as coisas, mas porque nós somos falhos. Para Jesus Cristo trabalhar dentro de nós, primeiro nosso coração tem que ficar cheio de Jesus Cristo. Se seu coração se afastado de Jesus, embora esse Jesus seja santo e puro, Jesus Cristo vai ser desprezado do seu coração, o mundo vai ser grande, as coisas do mundo vão parecer melhor. Então, assim você não vai poder receber graça de Deus. Que Jesus seja maior que vocês, que Jesus seja motivo para você se gabar, e quando Jesus Cristo se tornar tudo, qualquer coisa que vocês se depararem, Jesus Cristo vai resolver tudo, e eu acredito que você e a sua família serão abençoados. Até aqui.